O Bolsonaro editou um decreto sobre armas, ok? O Bolsonaro fez isso em 2020, então esse decreto permitia que todo cidadão quer dizer, eu, você, qualquer um, inclusive cidadãos que tinham antecedentes criminais, poderiam simplesmente ir a um clube de tiro e tirar o porte de armas. Se você quisesse tirar o porte de armas, eu vou falar como é fácil no Brasil. Você simplesmente busca no Google porte de armas ou clube de tiro. Aí aparecem vários aqui na modalidade de anúncios. E eles mostram o seguinte, ó, você consegue tirar o porte de armas sem nem ir pessoalmente no clube de tiro. Só manda seus documentos online, você só precisa ir para pagar. Você paga uma anuidade de, às vezes, R$300, às vezes R$200, compra a sua arma, que eles parcelam em 12, 24, 36 vezes, uma arma de 4, 5, 6 mil reais, e pronto. Você já é um cidadão armado, com porte e posse de armas. Ok. O decreto do Bolsonaro também dizia que o exército não iria mais fiscalizar nada. Até o decreto do Bolsonaro, quem fiscaliza, quem... Estamos sendo o terror desse desgoverno nas redes e nas ruas, e agora seremos também em Brasília. Thiago dos Reis 1399 com Lula presidente. É muito importante você votar em deputados e deputadas e senadores e senadoras que jogam no time do Lula. Só assim as coisas vão melhorar. Comprar arma legalizada era o exército, agora não. O exército não fiscalizava mais nada. Aí, houve uma votação no STF. O PT e o PSB entraram com um pedido de inconstitucionalidade do decreto, ou seja, para dizer, ó, isso não é constitucional, não pode ter. Houve uma votação no STF. A votação estava 3-0 para limitar o porte de armas e para derrubar os decretos do Bolsonaro. Votaram o Alexandre de Moraes, a Rosa Weber e o Edson Fachin. O Edson Fachin é o relator do caso, ele foi o primeiro a votar. Ele colocou no plenário virtual do STF. Logo depois, votaram Alexandre de Moraes e a Rosa Weber. Alguns pontos do que foram votados por eles. O Bolsonaro tinha dito que o comando do exército deixará de fiscalizar a fabricação de determinadas munições e de outros acessórios, como máquinas para recarga e carregadores destacáveis, além de armas obsoletas. Ou seja, você tem um carregador daquele... Você deve ter visto em filme, o cara que tem uma arma é assim, ele faz assim, o carregador sai. Pois bem, o exército não fiscaliza nem isso mais. Nem arma, nem carregador e um monte de coisa. Uma série de categorias ficaria desobrigada de ter registro no exército para exercer atividades com produtos controlados, como explosivos e peças para material bélico, quer dizer, terroristas. Pode usar explosivo e tudo mais, e o exército não precisa saber de mais nada. Isso era o decreto do Bolsonaro. O outro trecho, qualquer pessoa poderia, desde que cumprisse os requisitos, comprar até 6 armas sem precisar comprovar necessidade alguma. Pela medida, bastará apenas uma autodeclaração de necessidade. Ou seja, você mesmo escreve de próprio punho, pega um caderno, rasga uma folha, escreve de próprio punho. Eu, cidadão, nome tal, RG tal, casado, solteiro, casada, solteira, CPF tal, residente na rua tal, eu declaro que eu preciso ter uma arma. Isso já valia para o exército. Esse era o decreto do Bolsonaro. Pois bem, por 3-0, isso tudo estava não valendo mais. Até que o ministro Cássio Nunes pediu vistas. Quando ele pediu vistas, o que aconteceu? Os decretos do Bolsonaro continuaram valendo, até que o plenário terminasse a votação. Só que quando o plenário terminaria a votação? Nunca. Por quê? Porque quem pediu vistas foi o Cássio Nunes, que é bolsonarista. Ele sabia que ia perder. Então ele pediu vistas para paralisar a votação. Então continuou valendo. Então por mais de 1 ano e meio, o decreto de armas do Bolsonaro continuou valendo. Aqui um outro trecho do decreto do Bolsonaro que continuava valendo. Os caçadores, atiradores e colecionadores só precisarão de autorização do Exército para comprar armas de fogo caso as quantidades ultrapassem os limites estabelecidos pelo próprio Bolsonaro, que eram de 6 armas, mais 6 de uso restrito, que eram armas que só o Exército poderia utilizar. Ou seja, se você precisar de mais de que 12 armas, aí você vai precisar de autorização do exército. Menos que isso. Vai lá, meu amigo. Se arma até os dentes. Decreto do Bolsonaro. Aí ele também aumentou o limite máximo. Ele falou que a aquisição de munições por entidades e escolas de tiro podia ser ilimitada. Ou seja, o cidadão podia comprar um arsenal para arma, para guerra. Fizeram um estudo na época que diziam que um cidadão, pelo limite que o Bolsonaro colocou, podia ficar atirando 16 horas do dia sem parar, atirando para acabar a munição que ele tinha direito a comprar anualmente.
mas os clubes de tiro poderiam comprar munição ilimitada. Então você tem vários terroristas, donos de clubes de tiro, que poderiam comprar munição ilimitada para tentar dar golpe no 7 de setembro, em qualquer outro motivo, em qualquer outro evento. Ok. Quando o Cássio Nunes pede vista, o que acontece? Qual o efeito prático disso? A votação paralisa. A votação paralisando, o que acontece? Quem tem maioria, no caso a maioria era contra o decreto do Bolsonaro, fica valendo? Não. O que ficava valendo era o decreto do Bolsonaro, até que o próprio Cássio Nunes decidisse a posição dele, a favor ou contra. Sabemos, eu sei, você sabe, que o Cássio Nunes é a favor do decreto do Bolsonaro e que ele ia perder no STF. A projeção é que seria 8-3 ou 9-2. Só o Cássio Nunes e o André Mendonça votariam a favor do Bolsonaro, talvez um ministro a mais, mas tinha gente dizendo que poderia ser 10-1, que até o André Mendonça ia barrar partes do decreto do Bolsonaro se não barrasse todo. Então, tava um problemão para o Bolsonaro. Acabar aquela votação significaria que o Bolsonaro teria uma derrota. O Bolsonaro tendo uma derrota, ele teria ali mais ou menos 1 ano e meio para pensar o que fazer, editar outros decretos e peitar o STF. Ok. O que fez o Edson Fachin, relator do caso? Logo que o ministro Cássio Nunes pediu vistas, o PT, o PSB e outros partidos, lembre-se, apenas parlamentares e partidos políticos podem fazer esse tipo de pedido. Por isso eu digo, ó, você votando no Thiago, eu te garanto uma coisa. A partir do ano que vem, quando eu assumir, em fevereiro, que assume deputado federal, a partir de fevereiro, você pode cobrar nos comentários aqui do YouTube, lá no meu Facebook, no meu Instagram, no meu TikTok e no WhatsApp. Você pode cobrar qualquer medida dessa. Se o Lula for presidente e a oposição fizer alguma medida ou tiver alguma coisa, você pode cobrar, porque eu vou ser o primeiro a entrar com pedidos. Que eu às vezes vejo que a oposição demora para agir, e eu às vezes eu tô aqui gravando um vídeo denunciando uma coisa, mas eu não sou parlamentar, eu não posso fazer nada juridicamente. Mas faremos a partir de fevereiro. Então, PT e PSB nesse caso entraram. O Edson Fachin ficou sentado em cima desse pedido por 1 ano e meio. Muita gente, inclusive eu, falou, caramba, Fachin, por que você não julga logo? Por que você não faz alguma coisa? Tem alguma coisa que pode dar para fazer. Muita gente deu isso por perdido. Pô, Cássio Nunes pediu vistas, não tem o que fazer. Pediu vista, tá valendo o decreto até que o Cássio Nunes resolva sair de cima. Ele sentou em cima do processo. Sentou em cima, ó, sentou assim, colocou em cima, sentou, falou, ninguém mais mexe nisso. Porém, tem uma coisa no regimento do STF. O relator, e só o relator, ele, que é o Edson Fachin, ele pode atender a pedidos urgentes. No caso, o Edson Fachin entendeu, isso é estratégia, viu? Sabe, é estratégia. Ele entendeu que o pedido do PT e do PSB era urgente. Por quê? Porque estamos aí na véspera da eleição e há cidadãos armados. Então, vamos suspender o decreto. E o pior, a suspensão vale até que seja julgado em plenário. Ou seja, se o Cássio Nunes resolver, ele sentou em cima, sentou em cima do processo. Se ele resolver continuar sentado em cima do processo, sabe o que acontece? O decreto do Bolsonaro não tá mais valendo. Não vale mais nada. Não vale absolutamente nada. Então o Cássio Nunes vai ter que fazer o quê? Fazer assim, tirar de cima o processo e falar, opa, vou ter que ler isso aqui e votar logo. A favor do Bolsonaro, claro, não tenha dúvidas. Porém, ele liberando para votação, o que vai acontecer? Ele vai perder. Ele perdendo, o Bolsonaro perde. Se ele continuar sentado em cima do processo, o Bolsonaro perde. Se ele votar, o Bolsonaro perde também. Então, o Cássio Nunes ficou sem opção. A chance do Bolsonaro é 0. É aquela, se você ficar, o bicho come. Se você correr, o bicho pega. É isso que aconteceu com o Bolsonaro graças à decisão do Fachin. Grande dia. A semana já começou borbulhando lá em Brasília. Peço aí sua inscrição no canal. Vamos pra cima dessa corja. Falou.